Bom dia, presidente. Bom dia, deputados, deputadas, galeria, imprensa, internautas, ouvintes e telespectadores da TV Assembleia, servidores da casa. Presidente, o que me traz aqui hoje, retornar à tribuna, é com relação a um debate que começamos ontem, no dia de ontem, com relação à questão que eu me pronunciei sobre a saúde de Pedro do Rosário, onde, no final do expediente, o deputado Toca Serra, fazendo uso dessa tribuna, o mesmo tentou fazer as defesas que entendia que eram inerentes ao que se discutia. E eu quero, em primeiro lugar, dizer ao deputado Toca Serra que eu não me ausentei do plenário porque eu estava com medo ou com algum receio. Me ausentei porque tinha um compromisso no gabinete e tive que ir até o gabinete para poder cumprir com o meu compromisso. Mas costumo ficar ouvindo até o último orador quando é necessário e quando a sessão tem continuidade. Quero também dizer ao deputado que fez uma citação tentando sugerir que eu mude a minha maneira de fazer política nessa casa. Eu quero dizer que o deputado não pode me sugerir a maneira de eu fazer a política nessa casa. Eu faço a maneira que eu entendo que devo fazer. Até porque eu sou de maior de idade, dono do meu nariz, por isso eu tenho, as responsabilidades com os meus atos. E dessa forma, eu estou aqui para dizer mais uma vez que o deputado não consegue explicar a questão das obras federais, não consegue. Em primeiro lugar, porque eu tenho aqui em mãos, eu tenho aqui as fotos, está aqui, eu queria mostrar diversas fotos do estádio de futebol tirado semana passada, eu tenho aqui as fotos do ginásio, da creche, estão todas aqui. Todas as fotos estão aqui tiradas semana passada, na cidade de Pedro do Rosário. E aí, semana passada não tinha nenhuma empresa trabalhando, fazendo nada, deputado Souza Neto. Nada. Está tudo jogado às traças. Está tudo aqui, ó. Estou fazendo como Vossa Excelência faz. Aqui quero mostrar para Vossa Excelência todas as fotos de todas as obras. Agora, o que me encabula é que o deputado sobe aqui e me diz que está fazendo não sei quantas escolas. Escolas com recurso público, com recursos próprios. E aí eu quero entender como é que ele falou de crise do governo federal, de repasse, de medição e mais não sei o quê. E, no entanto, se esqueceu que ele está falando de obras também conveniadas com o FNDE, Caixa Econômica e outros órgãos federais, e que estão em andamento. Quer dizer que para as outras obras parou tudo. Agora, para essas obras da escola não parou. O governo, a crise não chegou até lá. Ora, paciência. E aí eu quero dizer que, inclusive, uma dessas escolas desse programa, que foi citado pelo deputado no povoado da ANTA, o projeto lá era escola com ginásio. E aí foi feito só a escola, que durou quase 1 ano e meio, 2 anos, por aí. E quando for inaugurar, queria inaugurar só a escola sem o ginásio. E aí a população foi para cima, não aceitou, pressionou, e aí o que aconteceu? Começaram, logo depois da inauguração da escola, começaram a construir o ginásio por detrás da escola. Estão lá começando a fazer os pilares. E aí, eu tenho que dizer também que a escola do Fala Só, ela está a nível de alicerce, nem
foi edificado nada. Porque primeiro que teve um problema na compra do terreno, compra de manhã, desfaz de tarde, paga, não paga, e de formas que é outro problema. Então eu tenho que dizer aqui, que eu não estou aqui, deputado Vinícius Louro, que Vossa Excelência ontem, quando usou a tribuna, falou da questão de falácias, jargão usado muito pelo deputado Jesuíno, né, que usa essa questão do jargão de falácias. E é muito interessante dizer que aqui mesmo não é lugar de falácia, aqui é lugar de se falar aquilo que realmente está acontecendo. Como Vossa Excelência, muitas das vezes, na sua região, com o problema que tem lá com o secretário da Indústria e Comércio, que lhe cria alguns problemas, e que Vossa Excelência vem e coloca aqui com bastante clareza. Então, eu não sou homem de falácias, eu sou homem de defender a sociedade, defender o povo que clama pela justiça social, que não vem sendo feito. Agora mesmo, devido às nossas denúncias aqui nessa casa, e aqui é casa de se fazer projeto, de se discutir leis, proposições, mas também é a casa de se discutir a corrupção, de se discutir o problema dos desmandos municipais, defender as pessoas que nas suas cidades muitas das vezes estão lá, sem ter uma voz para defendê-los com relação à corrupção que assola o nosso país, e não seria diferente no nosso estado. Por isso, depois que eu fiz as denúncias da prefeita Lidiane Leite, do PRB de Bom Jardim, e que continuei defendendo aqui a tese de que deveria ser cassada, e que reclamei da derrama de liminares, e aí agora a prefeita hoje é uma foragida internacional. E essa semana, deputado Souza Neto, caçaram a prefeita de Bom Jesus das Selvas. E se a polícia continuar fazendo esse trabalho de investigação, a Polícia Federal, a Polícia Civil, com certeza vamos ter mais prefeitos e mais prefeitas caçadas nesse estado, porque virou moda. E não seria diferente isso na cidade de Pedro do Rosário, porque lá nós temos, por exemplo, o deputado Toca Serra fala que o irmão dele alugou um monte de máquina, de uma empresa que está lá fazendo as obras, e estão agora botando terra nas ruas, e está uma poeira miserável que as pessoas estão incomodadas, porque não tiveram a competência de botar um caminhão-pipa para molhar a poeira. Consequentemente, é crianças com problema de gripe, é idosos com problemas respiratórios, porque a cidade virou um poeiral como um todo. Então, é dessa forma que eu tenho que trabalhar aqui. E aí, respondendo ao deputado Jesuíno, que fez o trocadilho quando usou o pedido de à parte, e que comete o engano de dizer que estava na inauguração do posto de saúde, e eu lembro que realmente estava, porque eu vi a foto. Agora, é bom lembrar que esse posto de saúde que fica na comunidade do Mucuripe, eles queriam inaugurar, deputado Souza Neto, no dia que estava acontecendo uma vaquejada, para aproveitar a população que estava lá, e queriam inaugurar sem nada dentro daquele hospital, praticamente, e a população não aceitou. E aí fizeram depois, e aí sim, colocaram uma cadeira, uma mesa e uma televisão para inaugurar o posto de saúde. Então é dessa forma que é feito. O ginásio que o deputado cita aqui, que foi inaugurado, o ginásio foi feito uma maquiagem para poder fazer as festividades da sua posse. E ainda tem um detalhe: para reunir as pessoas, tem que sortear uma moto, tem que fazer churrasco e dar cerveja. É dessa forma que é feito. Inclusive, em pleno dia de trabalho, se dá feriado numa cidade já com tanto problema, com tanta carência, e se dá feriado para poder festejar a posse do deputado Toca Serra. Quanto aos médicos que foi citado aqui, lá tem sim. Lá tem um médico chamado Dr. Francisco, que, diga-se de passagem, é da cidade de Lago Verde,
que inclusive está pleiteando uma cadeira lá como prefeito, esteve comigo no meu gabinete semana passada, conversando comigo e colocando os problemas que afetam a saúde de Pedro do Rosário, porque o doutor Francisco é concursado, e como concursado, há uns meses atrás, foi obrigado a ter que dizer que iria entrar em greve se não fosse aumentado o seu salário. E aí o fizeram, não botaram para a rua, porque é concursado, e faz tudo naquela cidade, é o homem que faz tudo. E aí, como ele também cobrou o tempo de descanso, agora foi contratado alguns médicos, porque já tem lá os médicos cubanos, e foi contratado, que eu conheço alguns médicos, que vão lá de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias. Então é dessa forma que está sendo tratado a questão de Pedro do Rosário. E aí dizendo também ao deputado Jesuíno que eu não quero construir estrada, como Vossa Excelência falou aqui. Agora, eu intermediei a questão do óleo diesel para a empresa, porque a empresa não estava conseguindo trabalhar na cidade para poder dar início às obras. E aí, por que não estava? Porque não tinha onde comprar o combustível, porque os empresários da cidade não queriam vender o combustível para a empresa, porque lá ninguém acreditava mais que poderiam pagar. E a gente intermediou essa questão com um posto de gasolina próximo a Pinheiro. Não que eu esteja construindo estrada, que eu não tenho construtora, que eu não sou construtor. Eu estava tentando ajudar e amenizar o problema que ora estava aparecendo na questão da estrada. Então, de formas que é dessa forma. E aí eu quero também dizer ao deputado que Vossa Excelência fala aqui que você é nascido naquela cidade, que você é filho e tudo mais. E aí, alguém que chega da noite para o dia. É dessa forma que é tratada as pessoas. É dessa forma que são tratadas em Pedro do Rosário. Parece até que é um império onde tem uma muralha, que só aqueles que por acaso nasceram ali, e que quando nasceram ali, aquela cidade, um pedaço pertencia a Viana, um pedaço pertencia a Pinheiro, e outra parte pertencia a Zedoca. Consequentemente, ali poucos, ou melhor, depois da emancipação, é que aqueles que a partir dali nasceram, é que realmente são filhos de Pedro do Rosário. Os outros são filhos de Viana, filho de Pinheiro, filho de Zedoca. E aí é essa discriminação que a gente sofre lá, quando tenta fazer um trabalho por aquele povo. Sente a discriminação de ser um forasteiro. É dessa forma, Wellington, que é tratado alguém. E as pessoas se esquecem que esse país é um país único e que na Constituição todo mundo tem o direito de ir e vir nesse país legalmente e ser candidato em qualquer lugar desse país que entender que deva ser. Mas em Pedro do Rosário, as pessoas hoje, por exemplo, se você é funcionário, contratado ou até mesmo concursado, e você entrar na casa de um possível pessoa que é de um outro grupo político, você já é perseguido para ser colocado para a rua, como muitos já foram, inclusive pessoas que votaram com o deputado e porque acomodaram uma pessoa de um outro grupo político e uma viagem, perderam o emprego. É dessa forma, inclusive os funcionários do TRE, que são pagos pelo município, essas pessoas não podem, por exemplo, visitar Fernando Furtado, não pode visitar uma outra pessoa em Pedro Rosário, que já começa o telefonema dizendo o que é que você está fazendo aí, olha o teu emprego, olha quem te paga somos nós. É assim que as coisas acontecem na cidade de Pedro do Rosário. É dessa forma. E é pior. Sabe por quê, deputado Wellington? Porque lá, se você começa a colocar alguma matéria em algum blog, tem um cidadão chamado Branquinho, filho de um funcionário daquela cidade e de uma funcionária que é funcionária concursada, a dona Ivan, que o filho está sendo ameaçado, porque começou a colar os links daquilo que aconteceu em Pedro Rosário, e aí se tornou sendo ameaçado pelas pessoas da administração de Pedro Rosário. Então eu quero dizer aqui
aos deputados que eu jamais deixarei de dizer aqui nessa tribuna aquilo que devo dizer que é verdadeiro, porque eu não venho aqui para prometer terreno no céu. Por exemplo, o deputado Jesuíno, que promete tanto, que fala em falácia, mas quem andou prometendo fábrica de ração por esse estado não foi eu, foi o mesmo. E a fábrica de ração lá em Balsas está só uma pedra com um terreno cheio de mato. E agora vem com falácias dizer que vai trazer criação de ostra, criação disso e daquilo, que já existia esses programas no Ministério da Pesca e nada foi feito quando mesmo era superintendente da pesca nesse estado. Presidente, concluindo, quero dizer aqui aos deputados que ninguém vai calar minha voz. E tudo que eu souber e que chegar até a mim como denúncia, eu trarei para essa tribuna. Doa a quem doer. Eu trarei e resolverei da qualquer forma que tiver que resolver. Resolverei no plenário, e se o parlamentar entender que no plenário não dá para resolver, resolvemos de outra forma, em outro lugar. Obrigado, presidente.